E se um dia você acordasse sabendo com uma certeza inabalável que aquilo que seus olhos veem não é toda a verdade, e se descobrisse que existe outra forma de enxergar, não com o olhar físico, mas com o olho da alma, esta não é uma jornada comum. Não é um exercício de imaginação nem uma metáfora poética. É uma revelação oculta por trás de véus de programação, medo e esquecimento. Ao longo da história, diversas culturas, desde os antigos místicos hindus até os sábios do Egito faraônico, falaram de um olho invisível, um ponto energético que não apenas percebe o mundo físico, mas capta as vibrações sutis da existência. Na tradição hindu conhecemos como Ajna Chakra. No Egito encontramos representado como o olho de Horus. No esoterismo ocidental, fala-se do olho da alma ou da clarividência. Mas por que essa capacidade foi tão cuidadosamente protegida? Por que se tornou um conhecimento proibido? A resposta é simples e ao mesmo tempo profundamente inquietante. Porque ver com o terceiro olho desperto é ver a verdade. E a verdade, quando não pode ser manipulada, torna-se perigosa para aqueles que desejam manter a humanidade adormecida. Ativar este centro de percepção não é uma questão de moda espiritual, nem de curiosidade esotérica. É um ato revolucionário. É reclamar sua soberania energética e romper com os véus impostos por um sistema que teme o indivíduo livre, intuitivo e conectado ao seu propósito divino. Muito antes da ciência contemporânea tentar definir a percepção como um simples resultado de impulsos neuronais, as civilizações antigas já sabiam que o ser humano possuía um órgão invisível destinado a ver além da forma. Esse órgão, no centro exato do cérebro, entre os dois hemisférios, é a glândula pineal, mas sua função transcende o biológico. Para os sábios da antiguidade era a morada da alma, o olho da consciência, o farol que ilumina o invisível. No hinduísmo, o Ajna Chakra, também chamado de centro de comando, localiza-se na testa, entre as sobrancelhas. Não é casualidade que se represente como um lótus de duas pétalas, uma para a mente racional, outra para a intuição. Nas escolas de yoga tântrico, ensina-se que este chakra é o ponto desde o qual a alma contempla o plano sutil da existência. Diz-se que quando o ajna se abre, o praticante não apenas vê energias, mas compreende o propósito por trás dos eventos. Não vê com os olhos, sabe com o espírito. No Antigo Egito, o terceiro olho era representado pelo olho de Horus, símbolo de proteção, poder e clarividência. Sua geometria interna guarda proporções matemáticas que hoje surpreendem os cientistas, como a sequência de Fibonacci e o número áureo. Mas além disso, o olho de Horus também era um mapa, um símbolo codificado que representa as diferentes partes do cérebro humano, especialmente a glândula pineal. Não era um símbolo decorativo, era um manual de acesso ao despertar interior. A tradição esotérica ocidental não fica atrás. Os alquimistas falavam do olho interior do coração, os Rosacruzes da luz interna e os místicos cristãos do olho único da alma, ecoando as palavras de Jesus. Se teu olho for um, todo teu corpo estará cheio de luz. Este olho não é literal, mas simbólico. Fala de unificar a percepção para transcender a dualidade. E quando isso ocorre, a realidade muda de textura. Já não é apenas matéria, é vibração. Não apenas sequência de eventos, mas dança de significados. Mas com o passar dos séculos, este conhecimento foi ocultado, não porque fosse irrelevante, mas porque era perigosamente libertador. O controle de massas necessita de corpos obedientes e mentes desconectadas. O terceiro olho é o oposto. Desperta o discernimento, acende a vontade e conecta com a fonte original. Por isso foi qualificado de perigoso, heresia ou fantasia, não porque não funcione, mas porque funciona bem demais. Hoje,
no meio do ruído digital, das distrações constantes e das falsas luzes, voltar a este saber é mais que um ato de curiosidade. É um chamado da alma. A visão interior não se compra nem se impõe. Cultiva-se. E o mais poderoso de tudo é que nunca esteve completamente fechada, apenas adormecida, esperando que você a desperte. Para compreender como ativar o terceiro olho, primeiro devemos desfazer a ideia de que se trata de algo exótico ou alheio. Não é um aditivo espiritual, não é um dom reservado para poucos iluminados. É parte do seu design original. É como uma flor fechada no meio da sua mente. Sempre esteve ali esperando que você pare, que a observe e que respire. O terceiro olho não é um olho no sentido literal, mas um centro de percepção energética que corresponde a nível físico com a glândula pineal. Esta pequena glândula em forma de pinha encontra-se exatamente no centro do cérebro, entre os dois hemisférios. Mas sua localização não é casual. Em muitas culturas disse que ali se encontra o ponto de conexão entre o humano e o divino. A glândula pineal secreta melatonina, uma substância que regula os ciclos de sono, mas também, segundo textos antigos, é capaz de produzir uma substância mística, o DMT, dimetiltriptamina, uma molécula visionária que abre as portas da percepção espiritual. Esta substância, ainda debatida na ciência moderna, tem sido chamada de molécula do espírito, mas você não precisa ingerir nada externo para acessá-la. Só precisa despertar o canal natural, através do qual essa visão pode fluir. Sua atenção dirigida. Como fazemos isso? Com intenção, respiração e uma técnica específica. Mas antes de revelá-la, devemos compreender um princípio-chave. O terceiro olho não é apenas para ver visões. Sua verdadeira função é revelar a essência por trás das aparências. É o centro da clareza, do discernimento sagrado. Ativá-lo não significa ter alucinações, significa perceber com maior profundidade o que já está diante de você. As emoções ocultas dos outros, os sinais sincrônicos do universo, os padrões invisíveis na sua própria vida. A técnica proibida de ativação não foi proibida porque seja perigosa, mas porque muda o indivíduo, o torna menos manipulável, mais intuitivo, mais conectado, e isso num sistema baseado no controle é um problema. Aqui entra o primeiro passo, criar um campo de silêncio. O terceiro olho não floresce no ruído nem na pressa. Necessita quietude, mas não só externa. Necessita calma interior, esse tipo de silêncio que só se consegue quando você se afasta do fluxo de pensamentos automáticos e se coloca num estado de presença. O segundo passo é o foco, não o esforço mental, mas o foco vibracional. Leve sua atenção com suavidade ao centro da sua testa. Imagine uma luz violeta que começa a pulsar ali. Não precisa ver essa luz com os olhos fechados, apenas sentir sua presença. É uma luz que observa para dentro, como um farol que se vira para iluminá-lo desde a alma. E o terceiro passo é o ritmo. A ativação do terceiro olho ocorre melhor quando se acompanha de uma respiração consciente e cíclica. Inspire contando até 4. Mantenha a respiração por 4. Expire em 4. Permaneça em vazio por 4. Esta é a respiração quadrada utilizada em múltiplas tradições para induzir estados de visão interna. Durante esta respiração, visualize que cada ciclo está alimentando essa luz violeta no seu entrecenho. Pouco a pouco, essa luz começa a girar como uma galáxia que desperta. Cada giro elimina uma camada de véu. Cada expiração liberta uma mentira aprendida, até que chega um momento em que não está mais imaginando. Está recordando como ver sem os olhos, como perceber desde seu núcleo sagrado. Uma vez que a luz do terceiro olho começou a despertar, algo muda sutil, mas irrevogavelmente. Já não pode olhar o mundo com os mesmos olhos.
Há um resplendor por trás dos objetos, um murmurar nos espaços vazios, uma ressonância nas palavras que antes pareciam planas. Este não é um delírio. É o acesso inicial à visão sutil, a essa dimensão invisível que esteve sempre presente, mas oculta pela superexposição do evidente. Ativar o terceiro olho é apenas o início. O verdadeiro trabalho é estabilizar essa percepção. Como um músculo espiritual, o ajna necessita prática constante para manter sua claridade. Muitos aspirantes ao despertar cometem o erro de buscar experiências rápidas e espetaculares, luzes, cores, visões. Mas a visão real do terceiro olho não é pirotécnica, é profunda, silenciosa, incomodamente reveladora. Um dos primeiros sinais de que começou a ver desde este centro é a hiperconsciência da verdade emocional e energética das pessoas. Começa a notar quando alguém diz uma coisa, mas emite outra vibração. Seu corpo torna-se um radar fino que distingue a máscara do rosto e a intenção do discurso. Este tipo de sensibilidade não deve ser tomado como julgamento. É um chamado à compaixão desperta, a compreender que todos navegamos camadas de inconsciência e que você agora pode vê-las. Mas este novo ver também traz consigo desafios. O primeiro é a distorção do ego espiritual. Quando o terceiro olho se ativa, o ego pode tentar apropriar-se do dom. Sente-se especial, superior, iluminado. Aqui é onde muitos caminhos se desviam. Porque o verdadeiro vidente não busca destacar-se, busca servir. Ver mais não é um prêmio, mas uma responsabilidade. O segundo desafio é o excesso de abertura. Quando o terceiro olho se abre demasiado rápido ou sem ancoragem, pode gerar sintomas como insônia, ansiedade ou desconexão da realidade física. Por isso é vital trabalhar sempre em equilíbrio com os chakras inferiores, especialmente o chakra raiz. A visão espiritual deve ancorar-se à terra para não se tornar evasão. É como acender uma lanterna muito potente. Precisa que esteja bem segura para que ilumine sem deslumbrar. Como se estabiliza, então, esta percepção? Primeiro, ritualidade diária. A prática regular, ainda que breve, é mais poderosa que sessões longas esporádicas. Alguns minutos ao amanhecer ou ao entardecer, focando sua atenção no centro do entrecenho e respirando em silêncio, permitem que o canal se mantenha claro e limpo. Segundo, discernimento vibracional. Comece a escolher seus ambientes, conversas e conteúdos com maior consciência. Tudo o que consome alimenta ou turva sua visão interior. Se sente que algo o opaca, observe-o. Se algo o ilumina, cultive-o. Terceiro, registro simbólico. Mantenha um caderno de visão, não para documentar cada experiência, mas para captar os padrões, símbolos, cores ou frases que se repetem nas suas visões. O universo fala em metáforas, e seu terceiro olho é o intérprete. Quarto, ancoragem corporal. A visão interior não está separada do corpo. Integre práticas como yoga, dança consciente ou caminhada meditativa. Verá que quanto mais sintoniza seu corpo, mais nítida se torna a visão da alma. Lembre-se, ver mais não é ver o que outros não veem, é ver o que sempre esteve ali, mas desde um plano mais profundo. O mundo não muda, muda sua forma de percebê-lo, e nessa nova percepção tudo ganha um novo sentido. Viver com o terceiro olho ativado não significa tornar-se um ser ascético apartado da realidade. Pelo contrário, significa viver mais profundamente no presente, ver o invisível no cotidiano, perceber a essência por trás da forma. Significa, em poucas palavras, viver desperto. Uma das chaves para sustentar esta visão ativa é cultivar a atenção plena, sem julgamento. Sua percepção interna começará-se a revelar-lhe coisas que talvez preferiria não ver. Sombras em você, padrões nos outros,
estruturas falsas nas quais antes confiava cegamente. Aqui é onde muitos se fecham, não porque não possam ver, mas porque ver dói. Mas essa dor é o prelúdio de uma libertação, a de deixar de agir no automático e começar a viver desde a verdade. O primeiro conselho é simples, mas profundo. Integre sua visão na ação. De nada serve ver se não age em consequência. Se percebe que uma relação está baseada em manipulação, não basta observá-lo passivamente. Haja. Se sente que seu trabalho apaga sua luz interior, faça os ajustes que estão nas suas mãos. O terceiro olho não é um adorno espiritual, é uma bússola interna que aponta para o propósito, mas deve caminhar para onde ele indica. Segundo conselho, proteja sua energia como protegeria sua casa. Quando vê mais, absorve mais. Seu campo áurico torna-se mais sensível, mais poroso. Rodear-se de ambientes densos, notícias tóxicas ou pessoas que drenam energia pode apagar a chama recém-acendida. Não é isolamento, é discernimento energético. Use banhos com sal, meditações de limpeza, sons harmônicos. Faça do seu corpo e do seu ambiente um templo vibratório. Terceiro, não se obsessione com os fenômenos. Muitas pessoas começam a ver cores, sentir presenças, receber mensagens e ficam presas ali. Creem que isso é a meta, mas o verdadeiro propósito do terceiro olho não é ver coisas, é recordar quem você é. Todo o resto são sinais no caminho, não o destino. Quarto, use sua visão para servir. Se começa a perceber coisas que outros não veem, não é para alardear, mas para ajudar. Pode tornar-se um farol para outros que ainda estão navegando na escuridão, não com palavras imponentes, mas com presença luminosa. Às vezes basta olhar alguém desde a alma para que essa pessoa se sinta vista pela primeira vez na sua vida. Quinto, seja paciente. O terceiro olho não se ativa de golpe. É uma flor que se abre com o sol da sua intenção diária. Há dias de claridade e outros de névoa. Ambos são parte do processo. Não se trata de forçar a visão, mas de permitir que emerja com humildade. Finalmente, lembre-se, não está vendo fora, está vendo através de você. Cada imagem, cada sensação, cada mensagem não é outra coisa senão um reflexo da sua própria alma. Não tema o que vê, abrace-o, porque nessa visão descobrirá que não há separação entre você e o universo. Há um só olho, o do espírito, que desperta para contemplar-se a si mesmo. O terceiro olho não é um dom, mas uma responsabilidade sagrada. Despertá-lo não o converte num ser superior, converte-o num ser mais consciente, mais intimamente entrelaçado com a vida e seus infinitos símbolos. Cruzou um limiar invisível, mas muito real. E do outro lado, não há promessas de poder, mas chamados de presença, integridade e compaixão. Exploramos juntos os mistérios da glândula pineal, sua conexão com a luz interior, as práticas ancestrais que a ativam e os desafios que implica manter aberta essa visão. Compreendeu que a técnica proibida não é um segredo porque seja perigosa, mas porque lhe devolve o poder de ver sem intermediários. E num mundo onde muitos preferem o conforto da cegueira, ver torna-se um ato revolucionário. Mas o que significa verdadeiramente ver? Significa perceber o que subjaz, descobrir a rede invisível que une os fatos aparentemente isolados. Compreender que cada encontro, cada palavra, cada emoção tem uma raiz vibracional mais profunda. Ver é entrar na geometria sagrada da existência e reconhecer que nada está fora do lugar. Que mesmo o caos tem seu padrão, que mesmo a dor tem seu ensinamento, que o universo não conspira contra você, mas consigo. Este despertar da visão interior não ocorre num instante místico fugaz, mas em cada decisão consciente que toma. Ao escolher o silêncio sobre o julgamento, a compaixão sobre a reação
A presença sobre a distração. O terceiro olho não é uma ferramenta para escapar do mundo. É um portal para habitá-lo mais profundamente. Agora que sabe, não há volta atrás. Não pode desver o que viu. Não pode fingir ignorância. E isso é uma bênção, porque neste novo estado de visão, mesmo o mais pequeno, um sussurro do vento, um olhar, um número que se repete, uma lágrima sem causa aparente, torna-se uma mensagem do universo que lhe recorda: está no caminho, está pronto, mas não caminhe sozinho. Partilhe esta visão, não desde a imposição, mas desde a inspiração. Há outros olhos fechados, esperando o toque de uma palavra, de uma história, de um olhar que lhes recorde o que esqueceram. Você pode ser esse farol. Não se trata de ver coisas novas, mas de ver com novos olhos. Abra sua visão, viva com claridade, e que seu olhar interior seja sempre uma ponte para o sagrado.